Aconteceu comigo algo que marcou até hoje a minha vida, Caio. Foi uma festa São João no interior de meu estado. Estávamos numa fila para entrar no banheiro. Eu tinha 17 anos. Uma mulher que estava na minha frente me pediu para que eu entrasse para segurar a porta, que não tinha fecho. Eu entrei, fiquei de costas para ela, justamente para deixá-la à vontade. Quando ela acabou, ela me agarrou por trás e me abusou de todas as formas que eu não imaginava existirem. No começo eu tentei lutar e resistir, mas depois me dei por vencida. E assim passei uma semana terrivelmente mal e não pude contar com ninguém e nem a ninguém. Foi muito terrível. E daí em diante achei que havia encontrado minha opção sexual. Hoje eu sou lésbica, mas juro, não queria ser. Fico me perguntando por que isso aconteceu e desviou a minha rota de vida. Preciso de ajuda porque não era essa a vida que sonhei para mim. Estou marcada até hoje, quase 15 anos depois. Tenho sede de Deus, mas me sinto tão culpada. Preciso de paz, preciso de paz, preciso de paz. O que me deixou pior é que nunca havia visto aquela mulher e nunca a vi depois do que ela me fez. Às vezes penso, será que ela era um demônio, cara? Bom, minha querida, o que aconteceu com você, eu tenho visto acontecer com muita gente, mas muita. Desde que eu me entreguei para ouvir pessoas, bem novinho, desde que o Evangelho entrou na minha vida, aos 18 anos, histórias como a sua eu já vi repetidas de muitas formas. Com você aconteceu de ser uma mulher numa situação, um incidente, portanto, fortuito, num lugar público, num banheiro, que abusou de você com a consciência total da impunidade. Vou pegar ela aqui, posso imaginar tudo que ela fez com você nesse banheiro e como você ficou. E ela foi embora. Só que o que em geral acontece é o seguinte: no seu caso foi uma mulher lésbica, machuda, que foi e fez isso, praticou esse atentado contra a sua existência e traumatizou você e fez você ficar refém do trauma, porque você é uma refém do trauma até hoje. Em outros casos, são pais, às vezes é o pai que pega a filha, faz, irmãos maiores, ou primos, ou amigos da família, ou cunhados, que fazem isso com uma menina na casa e com ameaças do jeito que aconteceu com a Jéssica. Gente próxima. E perpetram aquilo sistematicamente. O que acontece no coração da menina? Aquilo foi tão abusivo e algumas vezes a experiência já começa com introdução na mulher, na menina, uma menina pequenininha, é introduzida por um homem feito, e ela é literalmente arrombada, rasgada, esgarçada, doída. E quando acontece ainda de haver repetições, no caso de ser o sexo oposto fazendo isso com uma menina, vai gerando uma ojeriza tão grande, uma raiva, um repúdio, um nojo tão profundo do sexo oposto, e uma associação do membro sexual masculino à espada da morte, que a pessoa não quer mais nem ver, nem ouvir falar em homem. Eu já vi isso assim acontecer num volume extraordinário. Não necessariamente com uma mulher fazendo isso com outra mulher, mas às vezes até um homem ou homens praticando isso sistematicamente contra meninas, deixam a menina ou as meninas naquela situação de repúdio. Para não ir muito longe, muito recentemente eu vi uma menina nova que teve uma decepção no primeiro amor que ela teve por um rapaz, o que prova que ela não era gay, porque ela se apaixonou loucamente por um rapaz e se decepcionou. Aí veio uma segunda experiência, sem aquela paixão, mas com desejo, com tesão de menina por menino. Só que o carinha era um bruto, um violento, que começou a
transar com ela e de maneira brutal e a espancá-la. Espancou-a, abusou-a, e ela ficou tão traumatizada na primeira experiência porque ela se entregou apaixonadamente e não houve uma correspondência de fidelidade. No segundo caso, por causa do abuso. Aí logo depois apareceu uma amiga homossexual na vida dela, que tinha todo o perfil de uma menina que gostava de ser ativa, mandona na coisa, foi ficando muito amiga. Depois de uns meses, lá estava ela, toda envolvida sexualmente com essa menina, e até hoje ainda continua envolvida. Agora, no meu coração, eu sei que ela não é homossexual, ela é uma traumagatizada, sofreu trauma, como esse, muitos outros casos idênticos. Eu só estou dizendo isso para você saber o nível de identificação que a sua situação tem com muitas outras. Então olha aqui para mim, o que acontece nessa hora? É que além de que quando surge um caso desse, a alma da gente é ambivalente, ou no caso de meninas abusadas por homens, pode surgir um repúdio pela figura do sexo oposto, mas também às vezes surge o oposto. Eu tenho encontrado muitas meninas abusadas por homens que depois do abuso ficaram com a autoimagem tão baixa, se sentindo tão degradadas, que passaram a se entregar a todos os homens. É o oposto dessa reação. Tem a reação de refração e tem a reação de entrega absolutamente desvalorizada do ser, por causa da ambivalência da alma humana, e não há uma regra que defina como que essa ambivalência vai se manifestar. Mas há um outro aspecto presente também ambivalente, que se de um lado a pessoa sabe que foi abusada, de um outro lado praticamente é uma realidade universal. As pessoas se assumem como culpadas de terem sido abusadas. Essa é a desgraça. Pior demônio não é aquele que abusou você no banheiro. Pior demônio é aquele que depois fica falando na sua mente, no seu coração, sobre o seu desvalor, sobre a sua dessignificação, sobre a sua imundícia, sobre a sua inadequação para os homens, sobre tudo mais que foi falado e segredado insistentemente na sua alma no processo que fez você, no seu caso, ao invés de se entregar promiscuamente a homens ou ficar sexualmente traumatizado e não querer mais nada com ninguém nem com coisa alguma, fez você se sentir tão identificada com o que de pior você poderia associar, e nesse caso a associação negativa ao extremo que você poderia fazer era de alguém que cometeria uma arbitrariedade daquela contra um outro ser humano, que você ficou sofrendo de uma espécie de síndrome de Estocolmo afetiva. Você ficou sequestrada pelo sequestrador e se apaixonou pela doença dele, pela perversão dele, pela loucura dele. Se identificou com ela. E por que surgiu essa identificação? Por causa da sua culpa, da sua autoimagem baixa. Você se sentiu tão baixa que na baixeza do seu ser você resolveu se identificar com o demônio, com o diabo. Eu devo ser alguém tão sem valor que o meu desvalor só se explica por uma ação arbitrária dessa, que me dessignificou, porque eu não tinha significado mesmo. A mente começa a raciocinar assim, emulada por um inconsciente todo lotado de coisas estranhas. Aí o que vem a seguir é uma identificação prática com aquilo que para você foi o absolutamente degradante. E você se identifica com o que de pior pode haver, e o que de pior pode haver é se tornar como uma pessoa que praticou aquilo contra você. Não que você ande estuprando ninguém por aí, mas repetindo a mesma volúpia, repetindo o mesmo prazer hedônico, repetindo a identificação. Mas gay você não é. Só que tudo na vida vicia.
Existem gays que são gays mesmo, são aqueles que só conseguem desenvolver amor, afeto, ternura pelo sexo idêntico, são os homoafetivos. Existem aqueles que não são, que são traumagatizados. É como o garoto que foi abusado todo dia por um primo mais velho, de 8 anos aos 14. Ficou viciado. A área erógena dele, que se desenvolveu com mais potencial, é o ânus. E aí ele fica achando que ele é incapaz de prazer em outra área, porque ele ficou condicionado, ficou viciado, segue nesse caminho, não porque ele goste, a maioria não gosta, a maioria fica viciado como quem está viciado em heroína, em cocaína, em qualquer outra coisa, em qualquer ina dessa que venha a nos viciar na vida. Só que esse é um vício mais profundo do que o da heroína, porque ele trabalha com as categorias psicológicas mais enraizadas que a gente possui. Você me compreendeu? Mas é um vício. Tem um terceiro tipo de pessoas que praticam sexualmente o que querem, que já cai naquelas categorias da denúncia bíblica, que era o homossexualismo, não a homossexualidade. Nos dois primeiros casos, eu faço diferença entre homossexualidade e homossexualismo. Nos dois primeiros casos eu estava falando de homossexualidade. Uma que frequentemente eu vejo instalada desde os anos mais tenros da expressão da natureza humana, que se caracteriza pela homoafetividade. O segundo caso é o trauma, são aqueles que os homens interferem de maneira diabólica para produzir o vício. É o seu caso. O terceiro caso é aquele denunciado por Paulo em Romanos, nas cartas dele, que era o que os romanos praticavam, homem com homem, mulher com mulher, não porque o homem só gostasse de homem e a mulher de mulher, porque eles tinham adotado a promiscuidade, a sodomia no sentido de Sodoma, de vale tudo, em todas as direções, por escolha. Era uma escolha de culto ao hedonismo, ao prazer em todas as direções. Se dissesse, olha, botando o dedo aqui dá prazer, a pessoa queria. Esse é um terceiro caso que carrega consequências espirituais pesadas sobre o indivíduo. Você é uma vítima psicológica e que de vítima e abusada resolveu boicotar-se, e no seu auto-boicote hoje você continua na prática do auto-boicote na medida em que vai procurando perpetrar a experiência do banheiro já por 15 anos na sua existência. E, paradoxalmente, contraditoriamente, portanto, ambivalentemente, porque ambas as coisas estão em processo simultâneo dentro de você, aí no fundo do seu coração você sabe que você não é isso, você não quer isso, mas você ficou viciada. Viciada, vicia, não fique pensando que é outra coisa. É trauma estimulado pela ambivalência culposa que gerou uma identificação sua em razão da sua autoimagem baixíssima com o perpetrador, e como você achava que aquilo era o que de mais baixo poderia haver, com a imagem tão arruinada, a identidade tão diluída, você se identificou com o diabo da sua existência para se maltratar, para se auto-boicotar, e no exercício de tais práticas você ficou viciada. Aí você diz, tem chance para mim? Eu não estou falando aqui de ir para o céu nem de ir para o inferno, eu estou falando de viver na terra com paz, que foi o que você disse 3 vezes aí, Caio, eu quero paz, paz, paz. E você não terá paz porque a sua alma continua sendo violentada, a sua alma continua dizendo a você todo dia, você não é isso, você não é assim, isso não está na sua natureza original, isso não está no serzinho que ia sendo produzido e formado. Esse é um desvio de curso dramático, isso é aceitar a escravidão, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, a tua alma diz isso para ti todo dia. Então o que você tem que fazer? Primeiro é entender esse processo, para desmistificá-lo, para não ficar pensando que você era uma gay
que entrou no banheiro e justamente por isso a outra sentiu cheiro de desejo em você, foi lá e fez isso. Não. Ela sentiu foi fraqueza e ela se sentiu forte. E ela gostou foi de pegar uma mulher, porque para uma mulher fazer isso contra outra mulher, é preciso que essa mulher seja mais do que gay, é preciso que ela seja aquela machuda. Aquela machuda que não quer ser mulher gay, quer ser homem, estuprador, pegador de mulher, quer ser assim aquele mestre de obra, aquele peão do sexo, você entendeu? É uma machuda que chega. Tem muitas diferenciações psicológicas entre os casos, muitas nuances. Então, essa pessoa fez isso contra você e você ficou nesse estado e aí ficou viciada por causa dessa identificação. Entender esse processo vai começar a libertar você. Vai começar. Segunda coisa que você precisa fazer, entendendo este processo, é chegar e dizer, em nome de Jesus, eu vou tratar isso como doença, trauma e vício. Isso se instalou em mim como uma enfermidade do meu eu, patologizado, arruinado, desconstruído. Se instalou em mim como vício, se instalou em mim como culpa. Quanto mais eu faço, mais culpada. Quanto mais culpada, eu menos mereço. Quanto menos mereço, mais eu me auto-boicoto. Quanto mais eu me auto-boicoto, mais eu faço. Quanto mais eu faço, mais eu fico viciada. É um ciclo que tem que ser quebrado. Aí você me pergunta, e dá para quebrar esse ciclo? Dá. Dá para quebrar como qualquer outro ciclo que a gente quebra, como qualquer outro vício que a gente vence. A gente sofre delírios tremes no início, mas a gente para. Você só vai quebrar o ciclo se você parar a prática. Parar a prática. E alimentar a sua mente com um processo novo, espiritual, mental. Você eventualmente pode recorrer inclusive a uma terapia, se você não tiver nenhuma aí próxima sua. E eu tenho muito medo de terapeutas nessa hora, porque a maioria dos terapeutas dizem, vai lá minha filha, não é nada disso não, tira a culpa e sai botando para quebrar. Você pode procurar a terapia do meu site, ou da Capelania do Caminho. Você vai encontrar todos os endereços aí na tela. Ou lá no meu site você encontra os caminhos e os links para todos esses lugares, inclusive para o divã do site, e procurar ajuda, porque você vai receber ajuda, sem falar que lá no meu site você vai ler um monte de histórias como a sua. Pode escrever a palavra gay, ou trauma, você vai encontrar os trauma-gaytizados, os gays. Escreva homossexualidade, você vai encontrar um monte. Homossexualismo, que é a terceira via, você vai encontrar outros tantos. De modo que eu peço a você que faça isso, crendo que existe saída para você. Mas você vai ter que viver o corte, vai ter que sofrer os delírios tremes da abstinência e devagar vai ter que dar a você a chance do afeto sadio com um homem, com um ser humano masculino. Mas esse é um outro processo, essa é uma outra etapa. Se você for deixando a graça de Deus agir em você, você vai alcançar isso. Você pode chegar, eu não estou aqui falando de teoria, eu já vi acontecer muitas vezes. Quando o caso é esse, de gente traumatizada. Como eu também vejo com regularidade aquele que está na terceira via, na via hedônica, e que se converte e para na hora, porque o negócio dele nunca foi intrínseco, sempre foi uma escolha de capricho. Agora, quando é aquele caso nato, aí a situação é extremamente outra, porque Jesus disse que tem gente que nasce eunuca, assim como tem gente que nasce gay. Tem. A natureza está cheia de exemplos disso, e a experiência humana só não enxerga isso quem está cegado por algum dogma religioso. Do contrário, perceberá isso com clareza. Faça o que eu lhe disse, e você vai encontrar alívio para o seu coração e libertação para o seu ser. É o que eu lhe digo com a certeza do que eu estou lhe dizendo, em nome de Jesus. Caio, ela acrescenta aqui. Ela fala assim, Caio, como é bom ouvir isso que você está me dizendo. Então, tem solução para mim? Claro que tem. Aí depois ela continua. Um minuto depois ela escreve assim, é verdade, me sinto exatamente assim. Como sou um pouco gordinha, acho mesmo que homem nenhum vai me olhar. Enquanto a menina que vive hoje há 4 meses diz que me quer cada vez mais gorda. Ela diz que gosta
Meu Deus. Pois é, aí ela encontra do lado de lá uma outra esfacelada, carente e tudo mais, a identidade dela é horrível, ela olha para os homens e diz, não, ninguém vai querer uma gordinha. E tem cara que é doido por uma gordinha, né? Eu tenho um brother meu que ele só gosta de Ele gordinho. só gosta de gordinha. Eu também conheço alguns amigos. Aliás, eu tinha um amigo que Só a gordinho. mulher dele pesava 160 e ele dizia, não quero que ela perca 1 quilo. Eu Eita. adoro aquele sexo Moby Dick. A mulher dele com 160 ele ainda leva um chocolate. Ainda leva um chocolate, daqueles bem doces para bichinho. Então, em nome de Jesus, tem cura, tem solução, tem saída para todas essas coisas.